Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vinda, afiadora, à nossa aula de inglês para adultos iniciantes. Quanto tempo diário você deve usar para estudar inglês a fim de chegar à fluência? E eu esqueci de colocar aqui, no longo prazo. Essa aula, ela vai seguir o seguinte roteiro. Eu vou tratar de crenças, eu vou tratar de quantidade de palavras que você que é iniciante precisa ter para poder atingir a fluência com o tempo. Eu vou tratar também de quantidade versus qualidade, porque esses dois assuntos estão correlatos. Você não pode gravar uma quantidade de palavras de qualquer maneira. E também eu vou falar da prática passiva e da prática ativa, sendo que a prática ativa é o ouro desse treinamento, dessa aula aqui que eu estou te passando. A crença também é importante, mas a prática ativa é o que vai te levar a fluência muito mais rápido. Então, é importante que você fique até o final dessa aula sem pular nada, porque aí você vai ter um conhecimento completo, tá certo? Então, vou começar ali com as crenças ali. Lá no Facebook, eu participo de algumas comunidades de pessoas que estão interessadas em falar inglês. E ali é para conhecer o público, é saber os desafios, saber os medos, os fracassos, o sucesso de pessoas que querem aprender inglês. E eu já aproveito a ocasião para você deixar aqui no comentário qual é o seu maior medo em relação a falar inglês. E diante dessa pergunta, a maioria das respostas que as pessoas falam é o próprio falar, né? É o próprio falar. E esse falar, né? Essa trava, ela se reflete dentro dos chats, que também tem dentro lá das comunidades do Facebook. E aí o chat, ele tem o seguinte título, né? Os chats eles têm títulos, né? Por exemplo, vamos supor aqui, finanças pessoais, ou seja, entende-se que as pessoas que participam daquela comunidade vão falar de finanças pessoais, certo? Mas na realidade o que acontece é isso daqui, ó. Um fala good morning, aí o outro fala good evening people, aí o outro fala uma coisa sem sentido nenhum, me too, ou seja, a conversa inteira fica assim, o chat inteiro fica assim. E aí eu, diante disso, tentando ajudar, tentando encorajar as pessoas, eu mando um áudio. Eu mando um áudio justamente falando disso, gente. Em vez de você escrever, manda alguma coisa. Escreve alguma coisa, isso eu tô falando em inglês. Escreve alguma coisa e coloca, fala, vocês têm a opção do microfone aí, usa o microfone para poder falar em inglês. E aí, diante disso, algumas pessoas se sentem encorajadas, vão lá e mandam um áudio. Mas de 10, somente uma manda o áudio. E aí eu vou te dizer o seguinte, esse que mandou o áudio, ele tem muito mais chances de atingir a fluência do que os outros. Ainda que os outros tenham um método de estudos muito melhor do que o que ele está usando. Ainda, porque se você não fala, não tem curso que resolva, não tem professor que vai resolver esse problema, porque esse é um problema interno, é um problema que precisa partir de você, não é externo, precisa partir de você. A gente sim encoraja, mas a proatividade é totalmente sua. E esse assunto é tão sério, você precisa tratar isso com tanto cuidado, porque ele pode fazer com que você perca dinheiro. Eu tenho uma conhecida, uma jovem aprendiz, que eu trabalhei com ela um tempo atrás, e ela havia me dito que tinha feito um curso de inglês durante 6 anos. Ou seja, uma pessoa que fez um curso de inglês durante 6 anos tem um conhecimento bom de inglês. Eu fiz algumas perguntas, alguns testes com ela, para ver se ela tinha um inglês, e ela me respondeu que sim, ela foi bem, né? Respondeu que sim, ela foi bem. E aí, quando chegou a hora da prática, ela simplesmente travou. E aí, o que ela fez? Ela se matriculou no curso novamente. Aí eu perguntei, por que você fez isso? Ela falou, é para falar. Ou seja, ela achava que para poder resolver o problema de fala, ela tinha que se matricular no curso novamente. E aí, entra o problema do curso tradicional. Quando você entra no curso, você firma um contrato. E esse contrato perdura 1 ano. Se você sai desse contrato, se você quebra esse contrato, você paga multa rescisória, ou seja, são rios de dinheiro jogado fora. E eu não quero que você faça isso. Então, se você não trabalhar isso, você não vai falar inglês, tá certo? E isso nos leva à nossa
quantidade de palavras. Qual é a quantidade de palavras ideal que você precisa para poder ter um inglês fluente? Porque, afinal de contas, para você falar, você precisa de palavras, certo? Em um estudo da BBC, né, ele vai dizer o seguinte, que existem cerca de 170 mil palavras em inglês. É claro, aqui eu estou arredondando os números. Desses 170 mil, 40 mil são palavras obsoletas, ou seja, são palavras que não são mais usadas. Eu vou deixar aqui a matéria aqui na descrição do vídeo. E da sobra eu tiraria mais um pouco, que é o quê? Você pode retirar o vocabulário de medicina, vocabulário do sistema jurídico, vocabulário de política, vocabulário, sei lá, de engenharia, ou seja, esse número cai bastante. E como eu estou falando para o número de pessoas que estão aprendendo em casa, né, ou numa escola, ou num curso, ou em casa, online, eu creio que um número ideal, um número bom de palavras é você ter ali entre 2.000 e 3.000. Mas aí você vai me perguntar, Sidney, mas eu preciso decorar 2.000 a 3.000 palavras? Porque isso aí é uma quantidade imensa. Não, você não precisa decorar isso tudo. É o que nos leva à qualidade de como você vai estudar essas 2.000 palavras ao longo do tempo. Por isso que, quando alguém te promete um curso de 3 meses, 6 meses, desconfia, tá? Promete fluência. Tudo bem, 6 meses, 3 meses, você já consegue falar muita coisa, você já consegue se virar, eu diria que é aquele inglês, se vira nos 30, né? Vamos dizer assim. Você consegue se virar, você consegue se articular, mas fluência é uma outra história. Então, qual é a qualidade? Como que você vai estudar com qualidade essas 2.000 palavras? Eu vou te dar uma forma, um framework. E a partir desse framework, você vai criar as suas frases. Então, por exemplo, tem esse framework aqui. Esse aqui é um dos frameworks que eu ensino dentro do treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, vamos lá. Nós temos esse framework que é o pronome, verbo, objeto. É um pronome bem simples, bem conhecido, né? E a partir dele, eu tendo te dado ele, a partir dele agora você cria suas frases, que é o seguinte. Nós temos lá, he wants to buy a car. We need to study for a test. She likes to listen to music. They prefer to eat pizza. E aí, nós temos ali o pronome, que é o he, we, she, they. Aí nós temos o verbo wants, need, likes, prefer. Nós temos o outro verbo novamente, to buy, to study, to listen, to eat. E nós temos o objeto, car, test, music, pizza. Ou seja, a partir desse framework, você consegue formar absolutamente centenas de frases. E essa é a melhor maneira de aprender, porque você vai criar essas frases dentro de um contexto. E esse contexto ele vai formar uma imagem mental na sua mente que vai facilitar a recordação de cada uma dessas palavrinhas aqui. Principalmente aqueles 3 verbos ali, ó, wants, que é o querer, need, que é precisar, e likes, que é o gostar. Porque todo mundo quer alguma coisa, todo mundo precisa de alguma coisa e todo mundo gosta de alguma coisa. Ou seja, quando você faz isso, fica muito mais fácil de você aprender inglês. Só que para isso você precisa de uma estratégia principal de estudo, ou seja, um professor te guiando, seja através de um livro ou seja através de um curso. Esse material ele precisa ser um livro, tá? Um livro. A versão em áudio desse livro, para quê? Para que você escute, e o livro ele precisa ser uma história, e também você precisa passar por um sistema de revisão, tá? Quando você organiza isso, você está lá analisando frase por frase, fazendo a revisão, fazendo a separação dos áudios, só fazendo isso, só essa organização, isso já vai levar de 30 minutos a 1 hora, o que é um tempo diário excelente para você poder estudar inglês. E todo mundo tem pelo menos meia hora de estudo aí, todo mundo tem. Se eu pegar o seu TikTok, se eu pegar seu Instagram e analisar o tempo que você gasta, eu vou achar esse tempo lá, tá? Principalmente no ônibus também, a maioria das pessoas passam de 2 a 3 horas dentro do trânsito, então também é um excelente tempo para você poder estudar inglês. E uma vez que você estuda, uma vez que você passa por esse
por essa estratégia principal, agora vem a prática. E aí você tem 2 tipos de prática. A prática passiva, né, que é o quê? Consumir conteúdos de filmes, músicas e séries, praticando aquilo que você já aprendeu anteriormente. Anteriormente aonde? Na estratégia principal. Você aprendeu a estratégia principal e agora você aplica assistindo filme, ouvindo uma música ou vendo uma série. Eu vou deixar um card aqui em cima sobre como que você pode aprender inglês através de música. Lá tá bem didático e eu vou deixar aqui para você poder dar uma olhada depois como complemento. E esses 3 aqui eu não considero como estratégia principal de estudos no longo prazo. Eu considero como estratégia recreativa. Por quê? Porque esses 3 aqui, resumindo aqui, eles são feitos para te entreter. Eles não são feitos para te ensinar, mas você pode usar eles para praticar inglês. E a prática ativa é a mais importante, é o ouro dessa aula. Por quê? Se você é iniciante, quanto mais guiado você for, quanto mais ferramentas eu como professor te der para você poder aprender inglês, melhor. E a prática ativa, ela consiste no seguinte, é você ouvir audiolivros que tratam de alguma área da sua vida que você precisa melhorar. Nossa, isso aqui é extremamente importante, porque aqui, nessa parte, você vai tender a ter mais foco. Você vai tender a parar para prestar atenção. Por quê? Porque é algo que diz respeito a algo que você precisa melhorar em você. Então, por exemplo, quando eu estou em situações críticas financeiras, eu ouço audiolivros de finanças. O audiolivro que eu estou ouvindo no momento agora é esse daqui, que é o Cash Flow Quadrant, que ele trata de um seguinte, como que você cria uma empresa, né? Você que é empregado, que fica ali do lado esquerdo do quadrante, ali representado pela letra E, e como que você passa, né? Ele dá as dicas, ele dá instruções de como que você cria um negócio para futuramente você poder ser um investidor, né? Poder separar um dinheiro para você poder investir. Ou seja, eu estou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Eu estou aprendendo inglês através do áudio, né? E ali, né, esses aplicativos de audiolivros, você pode diminuir a velocidade, colocar mais devagar em 0.5. Ou seja, você consegue ouvir muito melhor se você é iniciante, né? E se você colocar de maneira lenta. Ou seja, eu estou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Eu estou ouvindo o áudio e ainda estou melhorando algum aspecto da minha vida, certo? Então, essa dica aqui é a dica de ouro que você precisa levar para o seu coração. E agora, tem um convite para te fazer, né? Que é se inscrever no canal, ativar o sino de notificações na opção todas para que o YouTube priorize os envios de vídeo para você na sua timeline e acessar o e-book Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado. E nos vemos numa próxima aula.